Boa noite, pessoal. Uma alegria estar com vocês aqui. Mais uma noite do Flipossos, 17ª edição dessa feira literária aqui em Poços de Caldas, tão importante, tão envolvente e tão fundamental aqui para a nossa região. Estamos numa cidade polo e uma cidade que faz muita diferença aqui em todo o sul de Minas. E para a gente é um orgulho, uma alegria muito grande poder proporcionar tantos momentos importantes e conteúdos tão gigantescos como a gente tem feito ao longo desses dias. E para mim é enorme alegria e uma surpresa muito agradável poder estar hoje, nesse momento, com uma pessoa que eu respeito, admiro muito, que é o Mauro Munhoz, que é o diretor da Flip. Com certeza todos aqui sabem que a Flip é a maior feira, a maior festa literária do Brasil, a mãe de todas nós. Uma vez eu estive, ainda quando eu não conhecia o Mauro, eu estive lá na Flip para conhecer. E lá na Casa Azul, onde é o QG que funciona a Flip, eu falei com uma assessora, uma secretária, alguém que estava lá da equipe trabalhando, e falei para ela, olha, eu queria muito conhecer o Mauro, gostaria muito de falar com ele, porque é uma pessoa que eu respeito muito. A gente também faz um festival literário lá no interior de Minas Gerais, e eu acho que seria muito bom que a gente pudesse se conhecer e tudo mais. E deixei uma sacola, que eu não sei até hoje se essa sacola chegou nas mãos do Mauro. Mas eu deixei com uma cartinha escrita à mão, inclusive, e agradecendo muito pela oportunidade e, principalmente, destacando e reverenciando e respeitando muito essa iniciativa, que é uma iniciativa hoje conhecida internacionalmente, e que não deixa de ser, claro, uma grande referência para todos nós que trabalhamos com eventos literários no Brasil. Então, eu fico muito feliz de ter, hoje, a oportunidade de conversar com essa pessoa que eu respeito muito e trazer para Poços de Caldas essa junção da Flip e com o Flipossos. É uma enorme honra. Quando falamos hoje, ele me falou, puxa, é um dia histórico, né? Falei, pois é, eu acho que é realmente uma data histórica e importantíssima para nós e para ele também, porque eu acho que é uma troca muito importante e, de uma certa maneira, todos nós estamos nesse caminho do aprendizado, do conhecimento, do respeito mútuo, que é o mais importante e é o que deve sempre prevalecer. Então, eu gostaria, com muita alegria, convidar o Mauro Munhoz para estar comigo aqui nesse momento. Vamos lá, Mauro. Vou apresentar daqui a pouquinho a outra pessoa também. Mauro é arquiteto, empreendedor e empresário, e já está aí à frente da Flip esses anos todos, e ele vai ter a oportunidade de falar melhor sobre isso. E para compartilhar com a gente desse momento, um grande amigo também, e que tem um link bacana com a temática do festival, nós resolvemos juntar as forças aqui e vamos conversar nós três juntos. E essa pessoa também é de Paraty, é um músico, muito amigo do Mauro, e que vai nos dar a honra da presença também nessa troca gostosa aqui com o seu violão. Gostaria, então, de convidar Luiz Perequê. Venha cá, Luiz Perequê. O Luiz vai nos presentear com uma roda de conversa com música, né, Luiz? Obrigada mais uma vez, vamos ficar à vontade. Eu gostaria de abrir dizendo que o nome e o título desse nosso bate-papo, na verdade, é um projeto do Luiz Perequê. Ele já é amigo do Mauro de longas datas e já conversaram também sobre esse tema.
E o Mauro e o Luiz sugeriram da gente fazer novamente esse bate-papo com esse mesmo tema aqui, que eu achei extremamente sugestivo e tem tudo a ver com as nossas realidades, né? Nós estamos na serra e a Flip está no mar. Então, essa mesa, assim na serra como no mar, é um projeto, é um movimento idealizado pelo músico e compositor Luiz Perequê, comparando o processo cultural com a atividade de reprodução de algumas espécies marinhas atualmente protegidas por lei, como é a desova do camarão, por exemplo, que é um processo de extrema fragilidade. Na verdade, esse projeto e essa fala e o nome dessa mesa vai se basear um pouco, lógico, nesse projeto que o Luiz desenvolveu. E nós vamos trazer para a nossa realidade, que é a área de literatura, cidades e arquitetura, né? Porque isso é o que permeia realmente as nossas vidas, esses relacionamentos com as pessoas e as marcas que cada um de nós deixa nos lugares onde a gente habita. Então, eu gostaria, começando com você, Luiz. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Alô, boa noite. Eu gostaria de fazer uma proposta para a gente começar, é que se a gente se junte mais, que a gente espalhado parece pouco, mas se a gente se juntar, a gente aumenta para caramba. Topam? Vim para cá, para perto, porque assim, eu sou músico, acho que a gente gosta de olhar, né, a gente está aqui se falando e tal, acho que fica melhor, fica mais quente, né, fica mais caloroso, né, não é? Né, porque aí a gente fica quase que uma roda de conversa, né? E é bom que tem o pessoal legal também aí na internet acompanhando a gente, viu, Luiz? Oi? Tem um pessoal aí na internet, um abraço Isso, a quem está conosco. Um abraço para quem está acompanhando a gente na internet, e quem está aqui fica pertinho. Né? Bacana. Então é isso. Eu vou começar fazendo exatamente o que é o nome desse encontro, que é Letra e Música, né? Para a gente descontrair e começar, e que tem tudo a ver com a questão do espaço público, que nós vamos discutir também aqui. Meu trabalho de música e as poesias que eu escrevo é basicamente dirigido à questão cultural daquela região minha ali. Todos os seus problemas e vantagens do litoral, tá certo? Então eu começo dizendo: madrugada se levanta, canta galo, tudo canta, beira de mar, mata atlântica. Suave canção de aves, cheiro de erva pisada, trilha, trabalho, renda de orvalho, tramam tratores, novas estradas. É a mentira do progresso mudando o rumo dos versos, casa de aves e ervas virando areia e deserto, matas mortas, morros calvos e os corvos cuidam do resto. O povo vence o grileiro, mas não vence os projetos da mentira dos políticos mascarados, desonestos. No canto bravo do sono vou deixando um manifesto. Adeus, adeus curupira, caiporas e insetos. Os guardiões naturais não têm armas para o concreto. Mata Atlântica, te levanta, deixa o meu peito aberto para te guardar na lembrança, para te contar para os meus netos. No registrar dos meus olhos, vou te cantar nos meus versos. Se pudesse, eu te dava as asas do pensamento. Quem sabe te guardaria do jeito que eu te penso, criando os teus nativos, crescendo no teu silêncio, bem longe desses projetos de pseudo-crescimento que prometem melhoria e trazem arrependimentos. Porque vem os condomínios, com o fascínio do dinheiro, o pescador troca a rede pela colher de pedreiro. Depois, só volta na praia, de gari ou faxineiro. A estrada do político não foi feita para o roceiro, só serve para o levar no dia de limpar o lixo dos forasteiros. E a cultura é esmagada, como se deu tantas vezes. Trocamos trovas da roça por batuques e farofas, ou silêncio para os burgueses. E assim começa outra história, porque é o fim da estrada. Não tem matas, não tem aves, não tem ervas, não tem nada. Tem uma cerca, um portão e um caiçara de farda. E uma placa: atenção, é proibido a entrada. Venho de campos e matas, terra verde, fértil e farta, nossa roça beira-mar. Canto a pesca e canto a planta e a vida santa do lugar.
Tijuca, acordando cedo, visitando o cerco e manezinho saindo pra tirar taquara. E nos olhos da caiçara, um riso, uma beleza rara. E a natureza não para, é tanta história pra contar. Lá da casa de farinha, uma voz sozinha vem soprando um canto e solta pelo vento manso nossa história pelo ar. E quem pensar que o meu canto terminou aqui, não viu que não falei da rama, a planta da mandioca, o peixe, a banana, a massa e o tapiti. Nem na casinha de palha, um porco na selva, um quarto de lua, um cio de égua, um peixe na malha. Nem na viola do dito, na tarde de um dia bonito, um azul marinho, é um pirão de gonguito, uma cachaça boa, a gente cantando, poesia brotando pelo chão do peito. Esse canto é feito pra quem quer morar nesse encanto do meu canto caiçara. É camarão no covo, criança na praia, remendando redes, reunindo malhas pra cercar o peixe e fartar a casa, e mariscar maré rasa. E ele la 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 ele la ele. Ai, o meu canto nesse encanto caiçara, é camarão no covo, criança na praia, remendando redes, reunindo malhas pra cercar o peixe e fartar a casa, e mariscar maré rasa. E ele la 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 ele la la ele la 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 ele la la e mariscar maré rasa. Isso aí. Coisa mais linda, parabéns, que delícia, muito bom começar então, assim. Vamos começar, né? Dar Sim. descontraída, né? É, muito bom, muito bom. Então, eu falo um pouco sobre a assinatura do mar? Então tá. Esse poema que eu falei fala de uma forma um pouco a questão do espaço público, né? Que a gente discute tanto e esquece que espaço público, como falou uma hora ainda há pouco, a gente falando aí, espaço público é todo espaço. O espaço é público, né? Tá? Todo espaço aberto, aí a rua, a calçada, a praia, né? E esse desrespeito com o espaço público, né? Então tem o uso do espaço público e o abuso do espaço público, né? E essa música que eu toquei em seguida fala um pouco do dia a dia da cultura do que é o caiçara. Essa música eu fiz em 81, quando, na verdade, eu estava em São Paulo, indo a São Paulo as primeiras vezes, e ouvi exatamente que caiçara era uma coisa... Era uma forma pejorativa de falar, era como se fosse assim, o bicho do mato, como se tratava o caipira lá nos anos X, depois do Mazzaropi, o caipira ganhou uma outra conotação, né? E aí eu achei que o caiçara merecia ser colocado na roda dessa forma e fiz essa música em 81 para 82 e comecei a cantar o caiçara no sentido, o dia a dia, o que ele faz, quem ele é, né? E depois essa música foi se tornando parte de trabalhos de outras pessoas, como Antônio Carlos Diegues, que é o maior papa da cultura caiçara, e a Patrícia, e tantas outras pessoas, enfim, não vou me lembrar, tanta gente, tem muitos documentários que tem essa música, então ela começou a ser, e hoje eu fico muito contente de ver que os caiçaras têm orgulho de dizer, não, eu sou caiçara, nós temos um território que chama cultura caiçara, né? O Diegues até ele fala que, na verdade, que a partir dessa música a gente começou, ele é um pesquisador, né, fantástico, ele falando que a partir dessa música, não só mim e outras pessoas também, a gente sempre fala gente, mas sempre tem várias pessoas envolvidas no negócio. Ele diz que a partir de quando a gente começou a cantar a cultura caiçara, trazendo os personagens, como é que fala, os utensílios, o modo de fazer, a vida, né, para a cultura, e não ser só aquela questão do tradicional, do folclore, né? Então, que ele falou que mudou muito. Daí para frente,
a cultura caiçara passa a se chamar cultura caiçara. Em 2005, foi reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente, na verdade, mas pelo Lula, que a cultura caiçara passou a ser mais um segmento de cultura, como tem os quilombolas, como tem as quebradeiras de coco, os ciganos, né? Então foi reconhecido também para poder concorrer, inclusive, com editais e tal. Então passou a ser reconhecida como cultura caiçara, que pega da Baía da Ilha Grande até Paranaguá. Porque nesse trecho você tem um jeito de fazer o remo, um jeito de fazer a rede, não posso falar besteira que tem 2 caiçaras aqui, o jeito de fazer a canoa. Então tem todo esse jeito que foi registrado pelos pesquisadores, que quando você passa de Paranaguá, começa a perder esses fragmentos desse corpo de cultura, e quando você passa da Baía da Ilha Grande para lá, também você começa a perder isso. Então, falando isso para dizer, o Assim na Serra como no Mar, é uma ideia da gente juntar, eu tive a ideia de juntar as cidades chamadas cidades mortas, que são as cidades no Vale do Paraíba, tem 5 ou 6 cidades, que quando passou a Dutra, elas ficaram isoladas entre o litoral e a Dutra. E elas foram chamadas, depois São Luís de Paraitinga, que é descida para a praia, as outras não têm passagem por ali, então elas ficaram isoladas. Areias, Barreiro, Bananal, são daquele pedaço ali. O Monteiro Lobato chamou de cidades mortas, né? E então eu resolvi fazer uma brincadeira, fui para lá e pesquisamos os músicos, quem morava lá, não sei, para a gente tentar fazer um intercâmbio das cidades litorâneas com as cidades da Serra. E por isso damos esse nome de Assim na Serra como no Mar. Era um trabalho que a gente começou, depois ia até virar um álbum com eu, o pessoal do Grupo Paranga, que é do Espírito dos Santos, o Renato Teixeira, que ia participar, depois parou, não concluímos o álbum, mas eu continuei tocando para frente a ideia que estamos aqui. E brincando hoje, tanto com o Mauro quanto com a Gisele, falando nada mais assim na Serra como no mar, mas a gente está aqui, que somos do mar, né, e aqui na Serra, e fazendo uma flip, a Flipossos, né? Isso é maravilhoso, né? E o Defesa Cultural, eu falo um pouco mais para frente, defesa cultural é um conceito que nós criamos, inclusive com Assim na Serra como no Mar, para expandir essa ideia de proteção sobre as matrizes culturais dos seus lugares, as manifestações culturais dos lugares, principalmente os lugares que vão se tornando turísticos sem nenhum planejamento, porque o turismo se dá por acidente. É um cara que descobre uma cachoeira, que monta um barraquinho do lado, daqui a pouco você vê, vira um monte de outras coisas. Não existe um planejamento. Né? Paraty, por exemplo, foi acontecendo. Então, nós temos muitas vantagens e muitos defeitos para ser discutido. Então, em 2008... Foi 2008, Mauro? Foi, não foi? 2008. Em 2008, participando de uma mesa na Flip, em Paraty, com a Carla Fonseca, discutindo sobre a economia da cultura, e eu comecei a discutir sobre a cultura sem economia, né, que é exatamente as manifestações culturais, e pós essa mesa a gente começou a discutir isso, e muitas conversas com o Mauro, temos que criar o defesa cultural, porque o defesa é quando o pessoal pesca, durante a época da sardinha, quando chega a época da reprodução, tem o defesa da sardinha. Então criou-se até um salário para o pescador para ele não pescar nesse momento. No camarão, a mesma coisa. E eu achei que a cultura precisa de um tempo para respirar, ela precisa do tempo de convivência, a cultura é fruta de convivência. Se o povo que não convive não produz cultura, simples assim. Então, a ideia do defesa cultural é que a gente respeite as manifestações locais e crie sempre uma respiração para isso acontecer. Podemos falar melhor para frente. Com certeza. Tá bom? Assim? Eu gostaria só de dizer o seguinte, a Flip tem um papel preponderante, né, nessa questão da ocupação das cidades, da mudança da arquitetura, da mudança de ocupação dentro da cidade de Paraty. E até para contextualizar isso que você está dizendo, dessa cultura caiçara, de todo esse processo que a Flip acabou transformando e mudando a característica da cidade. Então, eu gostaria que você apresentasse um pouco o seu material para a gente depois entrar nessa discussão mais fervorosa, o que a gente pode depois trazer para a nossa realidade aqui da Serra e de que forma que isso também pode contribuir para que a gente tenha um olhar mais especial não só para as cidades, mas a ocupação das pessoas dentro das cidades, né? Isso é importante. Bom, queria agradecer o convite da Gisela, é um prazer muito grande estar aqui dividindo essa experiência com vocês, e em especial na presença do Perequê, e de poder começar essa conversa com arte, com literatura, né? A canção talvez seja das manifestações literárias
mais potentes que existe nesse país, né? Então, quando a gente fala da Flip, a gente está falando de literatura nesse sentido expandido, né? A canção é uma coisa muito importante. E a gente aqui presenciou o poder, né, dessa expressão. Eu acho que essa conversa, esse encontro, né, da gente com vocês, ele não teria essa qualidade, essa experiência que nós estamos tendo agora, se não tivesse a contribuição artística, literária, musical. Então, é uma experiência muito importante, porque, senão, o que nós temos para comunicar aqui são ideias. Mas ideias, elas só enraizam se a gente tiver experiências. E as experiências acontecem assim, através do convívio e através da arte. Então, aqui a gente tem uma combinação absolutamente incrível. Tem muitas histórias, né, Perequê, para a gente contar. Agora eu fico pensando, me dá vontade de te provocar e falar assim, Perequê, lembra daquela história? Assim, conta como é que foi. Tem um monte para a gente contar. Vamos ficar até meia-noite. Vamos ficar até meia-noite. Agora, a coisa mais importante é que é o convívio e o lugar do convívio. O lugar do convívio são os espaços que não são os espaços privados. O espaço privado é para o convívio privado, né? O espaço coletivo, como esse que a gente está compartilhando aqui, ele é muito importante. Da gente poder conhecer pessoas, poder acessar pessoas que a gente não conhece. E o que acontece, né? A gente, até por exemplo, pegar Paraty, os espaços para o convívio em Paraty foram muito melhor equacionados no século XIX do que no século XX. Né? Então, por exemplo, você pega a cidade do século XIX, que é o centro histórico, fora os espaços públicos e coletivos, que é, como o Perequê falou, a praia, a floresta, né? São espaços coletivos também. Mas, por exemplo, a cidade do século XIX em Paraty tem qualidades incríveis. E aí tem uma coisa interessante, aqui também tem. Poços é uma cidade rara. Ela tem uma... Eu estava conversando com o Perequê, né, Perequê, lá na outra salinha, como os espaços em Poços de Caldas são generosos. Parques, praças. É uma coisa que não está na média das cidades. Então, eu acho que essa relação da Flipossos com a Flip, ela pode ser muito interessante nesse sentido, né? Por quê? O Ítalo Calvino tem um livro muito bonito que chama Cidades Invisíveis, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, eu poderia falar das cidades, né? As cidades, eu poderia descrever as ruas estreitas, os degraus, as soleiras, a geometria das arcadas, né? A altura até o beiral, né? Mas isso não seria nada. Só ganha significado quando toda essa dimensão física ela está ligada à memória, à experiência de habitar os lugares, né? E isso, o defeso cultural, que o Perequê está falando aqui, foi uma coisa absolutamente incrível, foi das formulações mais ricas que eu participei nos últimos tempos, é justamente essa percepção. O Perequê tem uma clareza muito grande. Ele fala assim, uma coisa é produto cultural, outra coisa é manifestação cultural. E a gente vive num mundo que a gente só enxerga o produto. A gente só está formado, quando fala, né, a nossa mente, ela só está acostumada a identificar o produto cultural, que é aquilo que circula. Mas para esse produto nascer, tem uma série de condições que são condições que vão sendo esquecidas, atropeladas. E a própria cidade ganha uma forma que é uma forma inadequada para cultivar esse convívio
que é fundamental para que a manifestação cultural ela apareça. E quando a gente chega em Paraty, né, eu tive a sorte de conhecer Paraty na minha infância, antes da construção da Rio Santos. Mas foi nos anos 90 que o Almir Klink me chamou para fazer uma escola como arquiteto, uma escola de saberes e fazeres ligados ao mar. E eu vi essa cidade com essas qualidades preservadas, não só na dimensão física, mas na dimensão de como os caiçaras habitavam esse território. E isso foi muito impressionante. E isso começou a criar um caminho. Eu fui primeiro acolher isso na minha área, urbanista, arquiteto, né? E isso se desenvolveu, isso apresentou uma possibilidade de fazer uma coisa maravilhosa, que seria trabalhar pela qualidade urbanística de Paraty, histórica urbanística. Mas esse caminho, ele chegou num limite, que é o limite de como é feita a reprodução da cidade, ou a produção da cidade. A cidade é um ser vivo, né? Você pode, por exemplo, construir uma casa e depois ir morar na casa, mas a cidade não é assim. Ela já existe antes de você morar. E você tem que entender o fluxo da cidade para poder pensar em alguma forma de participar desse caminho, para onde a cidade vai, né? E você tinha em Paraty essa coisa incrível, uma cidade do século XIX com qualidade, uma natureza com qualidade, uma população original com uma cultura muito forte, só que você via uma força muito grande chegando, que é uma força que iria fazer o que foi feito em Ubatuba, o que foi feito em Caraguatatuba, em Angra dos Reis, e que está sendo feito em Paraty, que é o apagamento dessas qualidades. É o que o Perequê cantou. A destruição da floresta. Essa música é incrível, né? De como que é essa relação dessas pessoas que estão lá, de muitas gerações, observando essa desqualificação do território. E como o habitar deve preceder o construir, né? E a cultura é fundamental como um processo de catalisar formas de habitar um território de uma maneira em que o impacto, a pegada que você deixa no território, ela tem que ser compatível com a sensibilidade e a capacidade de entendimento e de leitura. É como um escritor. Um escritor não pode ser um bom escritor se ele não se cultivar como leitor, né? A escrita é uma consequência do cultivo da leitura, né? E essa sensibilidade é que está nessa experiência do Perequê, né, como caiçara, né? E essa sensibilidade, ela é muito importante, ela é muito vital, né? Então, eu acho que esse encontro foi muito frutífero, a gente fez coisas incríveis, conquistamos coisas incríveis, perdemos coisas incríveis, e é uma história que tem muita coisa aí para ser lembrada e celebrada. Obrigado. Eu vou passar as imagens muito rapidamente, porque isso aqui está tão mais interessante. Mas também é bom. Imagem, né? Aqui é legal, né, Perequê? Olha que interessante, né? O mar de Paraty, essa parte cinza aqui é a Baía de Paraty. Aqui está a cidade. E o que acontece? A Ilha Grande, que é enorme, né? Para ter uma ideia, aqui é Angra dos Reis. A Ilha Grande, ela fecha a Baía de Sepetiba e a Baía da Ilha Grande aqui.
É uma geografia gigante. E Paraty é uma baía dentro da baía. É um ecossistema muito raro e muito especial, né? Aqui a gente vê a Baía de Paraty e a Baía da Ilha Grande do outro lado. Essa é a Paraty que eu conheci. A Paraty que praticamente só tinha o centro histórico. Isso aqui é alguns anos antes da primeira vez que eu fui lá, né? Talvez 8 anos antes. Mas é uma coisa impressionante. Então, o que acontece? Paraty só ficou assim até agora porque o asfalto só chegou lá em 1974. O asfalto chegou nos anos 40, 50, aqui, chegou em Ubatuba, Caraguatatuba, e aí o que acontece? Começa a vir uma outra forma. Paraty começou a dar as costas para o mar, que é a frente da cidade, é isso aqui, ó. Isso é a frente da cidade. É por aqui que se chega e se sai, e se vai ao trabalho, né? E o que aconteceu? A partir de 74, Paraty começou a dar as costas para a água e dar a frente para o asfalto, que é um processo muito dramático, né? Olha o que aconteceu da década de 50 até os anos 2000. É um inchaço impressionante. Como é que pode cuidar desse espaço do convívio, né, que o Perequê está falando, numa cidade que tem essa velocidade de inchaço? Não é nem crescimento, é um inchaço. Olha o que aconteceu. Esse aeroporto ele já existia aqui, ó, esse campo de pouso, né? Esse campo de pouso, ele existia muito... Não, aqui ele não existia ainda, ele foi construído aqui, ó, nesse lugar, ou até já existia e era aqui, na verdade era aqui o campo de pouso, né? Só que o que acontece? A cidade do século XX, que é essa, e esse trecho aqui atrás, a gente vê que é uma cor diferente, né? Olha a cor do centro histórico, né? Com muito mais verde, etc. E aí o que acontece? Essa cidade já tem a característica de qualquer cidade. Não tem mais a singularidade e a identidade de Paraty. É claro que se você vai lá, é uma coisa maravilhosa, né? O Silo Cultural, que é o lugar que o Perequê construiu, que é uma coisa incrível, que um dia é legal ele contar essa história, ele fica por aqui. Isso aqui já cresceu muito, né? Essa foto também é de 2000, é impressionante a velocidade. Mas o que aconteceu? Hoje o campo de pouso divide uma cidade que é visível do turismo para uma cidade gigante onde mora a maior parte da população urbana e que é totalmente invisível. O que se vê de Paraty é isso, maravilhoso. Natureza, esse anfiteatro de Mata Atlântica, Nhe-Eri, como dizem os Guarani, né? Que é o lugar onde os espíritos se banham. A gente tem muitos indígenas em Paraty, muito interessantes, né? Que ainda estão muito presentes na cultura caiçara. Essa é a cidade histórica que a gente conhece. Isso aqui é mais ou menos tudo que aconteceu, né? A Escola do Mar em 93, o restauro da Igreja do Paraty-Mirim, que a gente fez, o calçamento e drenagem do Centro Histórico, a calçada da Patitiba, as habitações de interesse social que a gente fez, é muito legal porque o paratiense, que é muito criativo, é um monte de casinhas populares que foram feitas pela Caixa Econômica Federal. Eu lembro, ó, aqui a data, né, disso daqui, 98, a prestação era R$ 173, né? Você tinha que provar que você não tinha condições de comprar uma casa. Foi uma experiência muito bacana que a gente fez. E o paratiense, muito criativo, chamou de mexerica, porque existe o condomínio de Laranjeiras, que é aquele lugar onde todo mundo tem casas enormes, e aqui era o Mexerica, que eles criaram esse nome com muito carinho, né? E foi uma honra assim, ter feito esse projeto de habitação popular. Eu transformei toda essa experiência no meu mestrado, e eu termino, o mestrado demorou 6 anos, e eu termino o mestrado
explicando por que faz sentido uma manifestação cultural, né? E aqui eu termino ele no começo de 2003, e em agosto de 2003 é a primeira Flip. Aí a gente tem Mauro, a criação... só uma dúvida. Então, você fez o seu projeto de mestrado baseado nesse projeto de implantação desses espaços de qualificação urbana em Paraty. Em Paraty. Já mesmo antes da Flip. Tudo começou em 91, a primeira Flip é em 2003. Olha que lindo. Uhum. É legal 2003. Ver essa linha do tempo. Sim. Aí a gente cria a biblioteca comunitária lá na Ilha das Cobras, na Cidade Invisível, aqui em 2005. Aqui, isso aqui é uma palestra como essa, a parte que eu e o Perequê podemos fazer, né, Perequê? A gente contar todas as histórias de uma política pública do Ministério do Turismo para transformar Paraty numa cidade referência em turismo cultural, e que a gente lá arregaçou as mãos e a gente fez todo o arranjo local. Perequê participando, foi uma experiência muito legal, que está muito viva nos paratienses hoje. E aí o que aconteceu? O Ministério do Turismo derreteu na corrupção. Exato. Então a gente organizou todo o arranjo local, e quem não compareceu na hora de implementar foi o governo federal. É uma coisa impressionante. O sistema de cais interligados, né? Hoje, por exemplo, esse projeto foi implantado. Existe um novo cais, só que de maneira distorcida. A gente sempre falou que não existe conflito entre pesca e turismo. O que existe é pesca e turismo de barco grande com caminhão e ônibus. E pesca e turismo de embarcações artesanais e de um lugar de pedestres, né? Então ele foi distorcido, mas foi feito, e tem muita qualidade do que a gente contribuiu, né, e construiu coletivamente, e que está plasmado lá no território de Paraty. Iniciativa mais privada do que pública, na verdade, né? Foi mais um movimento, mas você que não é de Paraty, é de São Paulo, como que foi para você começar a desenvolver um trabalho desse num lugar que não é seu, sendo que a gente sempre sabe que santo da casa não faz milagre, aí o pessoal vem outras pessoas de fora para desenvolver o trabalho. Isso foi relativamente tranquilo para você, de você ter proposto esse trabalho para a cidade de Paraty? A gente sempre trabalhou com as pessoas de Paraty. A gente nunca trabalhou de fora para dentro. A gente fez emergir coisas de dentro para fora. Né? Essa conexão com o Perequê é uma expressão disso, né? Então, eu acho que a Flip, por exemplo, o paratiense se sente anfitrião da Flip. Né? Talvez não totalmente, sempre tem os conflitos, não dá para generalizar isso. Né? Acho que isso é uma discussão. Mas tem aquela sensação de pertencimento, né? Tem orgulho, tem alegria, porque sabe que aquilo traz um benefício para si e para a cidade como um todo, né? Dentro da economia criativa da cidade. Né? Quando eu propus a Flip, né, eu e muitas pessoas, a gente, falaram assim, mas por que Paraty? Paraty é um lugar que nenhum projeto vai para frente. Olha. E eu argumentava, não vai para frente projetos impostos de fora para dentro. Em Paraty, a gente tem que construir um projeto que seja uma manifestação da cidade. Né? E, então, aqui, só para terminar, né, a gente passa para a calçada da Patitiba, que é uma coisa muito interessante, o projeto da Praça da Matriz, o Museu do Território, a Biblioteca Parque, uma aliança internacional que foi escrita, vamos indo. Aqui nesse ponto aqui tem esse encontro aqui da Flipossos, que nós estamos aqui. Delícia. Muito bom. Olha, isso aqui são os espaços públicos da Borda d'Água de Paraty, os espaços de convívio que ainda estão disponíveis. O Mexerica é esse daqui, ó. Né? Mas o que acontece? Toda beirada de rio deveria ser um lugar público, né?
Olha como o centro histórico ele é qualificado, a relação entre o privado e o público é qualificado. A área de reserva de espaço público que a gente tem aqui. Aqui a quadra da Mangueira, aqui fica o silo cultural, e essa visão é muito interessante, né? E Paraty tem uma coisa que é um pouco parecida com Poços de Caldas. Ela existe por causa da água. Né? Aqui foram as águas sulfurosas, Sim, as águas sulfurosas. E Paraty é esse lugar maravilhoso que é o estuário desses dois rios, que são rios que vêm da serra. Então isso é uma coisa muito interessante. Essa é a biblioteca que a gente criou. Essa é a biblioteca que a gente... Aqui é um outro momento desses, assim, que tem uma série, né? A gente projetou essa biblioteca, aprovou no governo do Estado, conseguiu o recurso, era uma biblioteca maravilhosa, era bacana porque aqui do outro lado está o silo cultural. Ó. E aí o que aconteceu? O governador do Rio de Janeiro foi preso. Tudo voltou para trás. Essa é uma carinha da Flip. Isso daqui é a margem esquerda do Rio Perequiaçu, que é um espaço que ele existe hoje, que ele foi catalisado por esse processo contínuo, anual, da manifestação cultural, da literatura, e dando significado para os espaços. Isso aqui é a Flipinha, né, a parte educativa da Flip. Essas pessoas estão assistindo uma mesa do programa principal. Grande fluxo de uma turista, mesa, né? O Rio Perequiaçu. Essas são fotos de 10 anos atrás, a Flip de 10 anos. À direita, a primeira Flip, uma visão do auditório, programas educativos. Aqui é muito legal porque tem um auditório fechado, mais ou menos desse tamanho, que vocês viram a foto. E esse aqui, à direita, é um auditório aberto. E é muito bonito como as pessoas aqui da praça ficam assistindo o que acontece nesse auditório. Esse daqui foi um projeto de requalificação da Praça da Matriz, que foi feito também por nós. Aqui teve uma coisa muito interessante, porque a gente fez um processo muito participativo. Só que sempre participavam as mesmas pessoas, apesar dos convites serem abertos e tal. Quando a obra começou, todo mundo ficou assustado. E a gente chamou todas as pessoas de volta, fizemos grandes reuniões, abrimos o projeto, modificamos o projeto de acordo com tudo que foi escutado e finalizamos a obra. Aqui tem uma coisa muito legal, isso aqui era a gente fazendo o desenho, imaginando como ia ficar a praça quando a gente recuperasse esse piso de saibro. É um piso como se fosse de areia, né? PTA, piso de terra e areia. Porque ele era assim, essa praça foi criada dessa forma, e nos anos 80 ela foi calçada, imitando as ruas do centro histórico. Só que era um calçamento que não tinha cabimento. E a gente ficava imaginando como esse piso seria muito mais adequado às manifestações de Paraty. E aí o que aconteceu? Isso aqui são as casas parceiras, né? O engajamento das pessoas na praça. A coisa mais incrível que eu acho é ver o Samba da Bênção, que é como essa recuperação da praça permitiu essa manifestação espontânea de Paraty, que acontece nas segundas-feiras, justamente quando tem menos turista e vem a população de Paraty ocupar esse espaço simbólico que é a praça do Centro Histórico de Paraty. Que coisa mais linda. Ô, Mauro, eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte. A gente sabe que Paraty foi tombado agora também, né? Recebeu da Unesco o patrimônio histórico, e é uma cidade lindíssima, um centro histórico extremamente importante na nossa história, inclusive, como Brasil, como independência. E como que foi trabalhar junto com as pessoas da cidade e todo esse enfrentamento, vamos dizer assim, com a questão do patrimônio, porque
Eu vejo que em outras cidades, mesmo aqui em Poços, né, a gente às vezes tem uma certa dificuldade, ou mesmo assim, ó, uma necessidade de uma compreensão melhor em relação a essas ocupações, para que não haja nenhum conflito, né, em relação ao patrimônio, em relação às pessoas que habitam o local. Como que foi para você passar por esse processo? Você sofre muito com a questão do patrimônio, as pessoas pegam muito no seu pé as coisas que você faz lá, as tendas que você monta, porque tudo lá é patrimônio, inclusive a pedra que a gente pisa, né? Como é que é isso? Me explica. Como é que vocês fazem? Isso me fez lembrar de um professor meu, Joaquim Guedes, e que eu admirava muito os projetos que ele fazia, e um dia eu lembro que ele falou para mim assim: quando aparecer um conflito, quando você tiver uma dúvida, agradece. Eu acho que o território é feito do acolhimento do conflito. Eu acho que a gente poder receber o outro. Cada um tem uma experiência diferente. E o conflito é esperado. Eu nunca tive problema com o patrimônio. Eu fiz o Museu do Futebol no Pacaembu, que é um prédio tombado. Meu projeto demoliu a fachada do Pacaembu para integrar a praça com os espaços internos. E eu sempre gostei muito de conversar, né, sentar numa mesa com 20 conselheiros do CONDEFAT, por exemplo, e argumentar, e escutar, e transformar o projeto. O projeto melhora quando a gente escuta o contraditório, quando a gente ouve sem preconceito e discute as ideias, em vez de só a oposição entre as pessoas, né? A arquitetura é feita disso, é feita de como a gente estava falando, de convívio e de trocas e de Diálogo. Manifestações. Uhum. E menos imposições, né? Mais é o que você está dizendo, diálogo e o que pode agregar, o que pode ser feito, como a gente pode conciliar as coisas, né? Porque eu imagino que trabalhar numa cidade como Paraty, que tudo lá é tombado pelo patrimônio, não deva ser uma tarefa fácil, né? Como a gente passa por algumas situações aqui, Poços de Caldas tem um centro histórico também extremamente importante, alguns pontos preservados, outros nem tanto, mas é importante que haja essa conscientização de todos os lados, sobretudo da própria população, em relação à importância da preservação desses pontos, porque isso é o que faz a diferença, né? Se Paraty não fosse essa beleza de uma cidade histórica, tombada, linda e maravilhosa, a Flip talvez não fosse essa beleza que ela é também nesse local, né? Então, acho que esse compartilhamento, esse respeito de todos os lados, né, dessa compreensão da importância também do que a gente precisa ocupar esses espaços e precisa dar valor à participação das pessoas nesse processo é muito importante, né? Então, isso às vezes eu sinto que a gente precisa avançar um pouco mais. Eu lembro que a gente conversou, Mauro, antes da pandemia, a gente já tinha a intenção de conversar, de trocar mais ideias sobre isso. Você mesmo se propôs, olha, Gisele, eu vou em Poços de Caldas, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar a ocupação, né? O Flippost é um festival também importante, tem uma outra característica, tem um outro tipo de público, é um outro local, uma cidade totalmente diferente, né? Lógico, de Paraty. O que a gente pode fazer para melhorar? Eu me disponho a conversar com o poder público da cidade, ver o que a gente pode fazer com esse olhar que você tem, que você transformou a Flip. Na verdade, você transformou Paraty, e a Flip, ela acabou pegando carona nesse processo de transformação que você acabou criando. Então, isso é muito importante. Eu acho que fica, desde agora, o convite para que você volte numa outra oportunidade, para que a gente tenha esse diálogo com o poder público, para a gente dialogar melhor e tentar entender melhor sobre isso, até para que a gente, aqui em Poços de Caldas, tenha voz também em relação a isso, porque muitas vezes a gente acaba não sendo tão ouvido, porque santo da casa às vezes não faz milagre. Então, é importante que a gente tenha uma outra pessoa que tenha uma visão disso e que possa agregar valor, porque o importante nessa vida é somar, né? Eu acho que somar e multiplicar esses conhecimentos, essas oportunidades, né? Então, mais uma musiquinha? Sim, Luiz eu queria Perequê. complementar Pois não? a resposta do Mauro,
com a questão do conflito. Porque, na verdade, tem sim um conflito. A Flip teve sim um conflito. Estou falando do ângulo do morador. Né? E por quê? Porque quando você chega... Claro, a Flip foi o maior evento que se instalou em Paraty. Depois da Flip, inclusive, todo mundo quer fazer evento em Paraty. E é saudável que a população tenha, assim, essa resistência, dizer, não, peraí, onde que eu entro nisso aí? Porque, no fundo, quando chega um evento do tamanho da Flip, eu estou falando aqui porque o Mauro sabe de que eu estou falando. E vou dizer onde que ele foi resolvido. Quando chega um evento do tamanho da Flip, ou qualquer evento dos tamanhos que vão para Paraty, você lida... Estou ajudando até a sua pergunta também. Você lida com o poder público e com os empresários. Você lida, então, com a autoridade e com a finança. E nós estamos falando dos eventos culturais. E nós acabamos de dizer que, na verdade, falta a integração. E essas pessoas, por quê? O capital tem uma pressa e a cultura tem um tempo diferente. Muitas vezes, você que vai fazer um evento, nem sequer tem tempo de ouvir toda a cultura que tem naquele lugar que você está querendo fazer o seu evento. Aqui está um conflito, porque muita gente vai ficar de fora disso. Então, e mesmo que você faça, como a cidade de Paraty, por exemplo, tem muito artista, né? Mesmo que você faça o maior pente fino, vai ficar alguém de fora. Então, você tem que ter um planejamento em que essas pessoas vão entrando nisso. Onde que essas pessoas foram entrando na Flip? Que eu estou aqui, né, eu fui uma pessoa muito beneficiada pela Flip. Já falei isso para o Mauro, já falei isso várias vezes em entrevista e tudo. Porque eu entrei mesmo na Flip. Exato. Né? E entrei e tenho certeza que eu chamei muita gente para dentro da Flip. Eu fui curador uma vez da Flip sobre a questão da cultura local de Paraty, quando o Lenine foi, inclusive. E botei os cirandeiros para tocar na Flip, botei eu acho que eu contribuí com isso. Com certeza. Mas a maior contribuição que teve com isso, mesmo não tendo sido concluído pelo problema do governo, que você acabou de falar, foi sim o Ministério do Turismo ter chegado em Paraty. Porque naquele momento a gente conseguiu botar de frente todas as comunidades, 17 comunidades e entidades que estavam fazendo cultura naquele momento e que tinha ali as suas... Porque, às vezes, a pessoa, você nem chega nele o conflito. Exato. Já, porque a gente não pode participar disso, porque está vendo, o cara não tem nem como chegar numa hora para saber, olha, aqueles caras estão precisando entrar aí, eles também estão fazendo cultura. Né? Então, se a gente não tiver cuidado com isso, a ocupação do espaço fica só na linguagem da instituição pública e do empresariado, todo esse tempo da cultura, e outra coisa, e dos artistas, por exemplo, no meu caso, eu já estou com o meu trabalho muito avançado. Se a gente não olhar para quem está exatamente chegando ali, a gente vai sempre cometer o mesmo erro. Né? Então, quando você chegar numa cidade para fazer um evento, é importantíssimo saber, principalmente de qualquer área, saber quem são. Porque, no fundo, esses pequenos é que criam essa respiração do dia a dia. Lá. Quando a Flip vai embora, quem fica em Paraty somos nós. Exatamente. E somos nós que mantemos aquela respiração para o ano que vem ter de novo a Flip. No seu caso, em Poços de Caldas, a mesma coisa, com certeza. Acontece isso mesmo, Perequê, porque Poços é uma cidade muito cultural. Poços tem uma história literária muito forte já na sua estrutura de formação como cidade, né? Como povo e os antepassados e as pessoas que lançaram, que fundaram Poços de Caldas. Então, a gente tem já essa característica muito forte na nossa tradição, isso, né? Tanto que a gente está trabalhando, Mauro, acho que você já deve ter visto, a gente já divulgou isso em alguns veículos, relacionado ao processo de candidatura de Poços de Caldas nas cidades criativas também, no âmbito da literatura. Né? Não existe nenhuma cidade nessa área, né, no Brasil, e a gente tem um trabalho forte que já vem sendo desenvolvido com uma comissão da Poços Literária aqui em Poços e mais uma comissão enorme formada pelo Polígono Sul Mineiro do Livro, que são mais de 270 cidades ao entorno de Poços que lutam por isso. Por quê? Porque aqui é um território que, a hora que nós tivermos, oxalá conseguir esse título, todo um território que será beneficiado. Então, tem toda essa abrangência, tem toda essa situação que vai ser realmente muito maior do que Poços de Caldas, porque a cidade em si. Né? Agora, para além disso também, só para concluir, essa questão das pessoas que contribuem, que colaboram com a gente, as pessoas da cidade. Esse é um olhar que também Poços de Caldas, o Flipos, sempre teve em relação ao festival. Né, de incluir, de valorizar, destacar sempre os artistas da cidade. Poços tem um grande celeiro de escritores,
né? Então, sempre beneficiamos e procuramos trazer para o nosso núcleo todos esses artistas. E isso é fundamental, porque a hora que passa o Flipostos também, as pessoas continuam as suas vidas, têm aí as suas carreiras, a gente sabe de muitos grupos musicais, teatro, né? O Postos tem uma enormidade de artistas de todas as áreas, e que a gente sabe que são beneficiados com o Flipostos, que depois isso acaba se tornando até referência para eles. Olha, trabalhei no Flipostos, apresentei no Flipostos, acaba sendo uma grande referência, que é exatamente o que acontece lá na Flip, né, com os artistas locais. Muito bom. Aqui mora um dos compositores que eu mais admiro, assim, está entre os que eu tenho maior respeito mesmo, que é o Fernando Guimarães. Mora aqui em Poços de Caldas. Ele mora numa fazenda aqui, não sei onde que é. Da última vez que eu toquei aqui, eu fiz um show aqui nesse palco. Eu encontrei com ele na rua aqui e ficamos muito tempo conversando ali. Ele é amigo da Nádia Campos também, do Guilherme. Tá? Então, fazer o seguinte, como o Mauro falou que ele foi para Paraty antes da Rio Santos, e eu sou de lá, com certeza, conheço a Rio Santos, eu vou contar a historinha rapidinho para poder tocar essa música aqui. Eu estou tocando as músicas mais antigas do meu repertório, porque tem a ver com o que nós estamos conversando aqui, tá certo? Essa música aqui eu fiz lá por 79, 80, mais ou menos, e o meu pai, ele trabalhava, antes da Rio Santos, ele trabalhava com tropa de burros, trazendo transporte de cachaça entre Paraty e Ubatuba, pelas trilhas. Trazia cachaça e voltava passando pelas comunidades, Pissinguaba, Camburi e tal, recolhendo peixe seco, porque eles tinham muita produção e não tinha escoamento. Então, ele, com essa tropa, ele levava a tropa lotada, vinha com cachaça e voltava. Era perfeito, né? O aperitivo e o ele voltava com peixe seco e entregava nos armazéns em Paraty, né? E essa música é uma das primeiras músicas assim, que eu resolvi contar a minha história. Eu nunca nem mostrava muito essa música para as pessoas, porque tem uma história do meu pai, da minha família, depois é que ela foi parar em livros, foi parar em não sei o quê, está até num livro do Estado, da Secretaria do Estado no Rio, né? E foi para filmes também e tal. Mas, enfim. E eu, então, chama-se Poema de Tropeiro, e eu dedico ao Mauro, que conhecia Paraty antes, e quero dedicar também a um poeta de Paraty que está presente aqui, que é uma surpresa para mim estar aqui, que é o Flávio Araújo, que é uma pessoa que está de presente aqui, e qualquer dia vai estar aqui também com o seu livro. Tem alguns livros lançados na Flip, lá em Paraty, na Off Flip, sempre trabalhou lá, sempre esteve ali pelo Silo Cultural, né, com a gente. Então, e mais o Cauã, que é músico também, que está por aqui, a Dandara. Então, os paratienses aí. Era uma vez uma estrada tão bonita, curva de descida e subida, e a gente morava lá. No pé da serra, no rancho embaixo do mato, pai e mãe foi-se machado pra botar a roça no chão, pra poder ter 7 filhos bem criado, ter um feijoal florado e milho sortando pendão. E pai se acordava no fim do dia, chamava Lica e Maria, mãe se acordava também. Menino se acorda sem teimosia, que já tá raiando o dia, passará da cantoria e é hora de trabalhar. E era assim a vida do povo da forquia, e no sistema da roça, nossa vida maravilha. Plantava um pouco de tudo, e de tudo se coía, só se comprava o sá, querosena e a pinguinha, na birosca do arraiá, que quase de nada tinha. E na manhã da sexta-feira, pai punha a tropa na tria, gurumbumba de tropeiro, lembro ligeiro, dizia: mete a manta na potranca, puxa a mula da guia, fio, vamos pra cidade com a carga de farinha. Mulher, fica aqui com Deus e cuida bem das criancinhas. Se a gente não volta hoje, só amanhã de tardinha. Tem caroela pros capados e o milho de buiado, dá de comer pras galinhas. Os restoios daqui samba é ração das cabritinhas. Foi a derradeira vez que nós fez essa viagem, cá na curva do Roturvo, antes de chegar na vargem da Maria Caetana. Encontrei uma caravana com a notícia da cidade, tava fazendo a picada pra estrada de rodagem.
Pra encurtar essa conversa, pode acreditar, meu moço, vi o Morro do Pedroso ser cortado pelo meio, e essa estrada tão bonita que cantei nesse ponteio foi trocada pelo asfalto, frio, faminto e feio. Roceiro virou pedreiro, trabalhando em construção, fez as casas do estrangeiro, grileiro de nosso chão. Tropeiro, patrão de burro, hoje é burro de patrão. Tem no peito um sussurro quando vê um lote de burro passando de caminhão. E esse filho de tropeiro nasceu pra ser violeiro, fez um poema ligeiro contando a devastação. Esse filho de tropeiro nasceu pra ser violeiro, fez um poema ligeiro contando a devastação. Que maravilhoso, viu? Muito bom estar com vocês aqui. Energia boa, Mauro, coisa boa. Estou muito feliz. Eu queria agradecer, eu vi umas pessoas aqui que eu acho que vale fazer uma referência. Eu quero agradecer ao Rogério Robalim, que é da Bienal do Livro lá de Recife, está aqui prestigiando a gente. Quero também dizer da querida professora Netinha, lá do Fli Xingu. Ela faz um festival literário lá no Alto Xingu, lá em Altamira. Obrigado pela presença. O Marcos Ferreira, que é o diretor da Bienal Mineira do Livro, meu querido amigo, parceiro. Um beijo. Viu, Mauro? A gente vai fazer aqui no sábado de manhã, se você quiser prorrogar a sua estadia, nós vamos fazer um encontro dos festivais literários de norte a sul do país, que eu acho que é uma das missões nossas também, como referência, Flip, né, que é extremamente respeitadíssima no Brasil todo, e a gente também já adentrando a esse processo, né, de ser conhecido também, e os outros eventos aqui representados, que é o papel esse que nós estamos falando aqui, da importância do que a gente tem que fazer pelas cidades, pelas pessoas, pelas ocupações, pela formação de leitores, né, o quanto que a Flip, ao longo desses anos todos, já fez em relação a isso, né, contribuiu com tantas pessoas que você nem sabe a quantas pessoas foram beneficiadas, assim como aqui em Poços de Caldas, Recife, Belo Horizonte, Altamira. Então, eu fico muito feliz da gente, em Poços de Caldas, congraçar todos nós que fazemos eventos importantes, potentes, e que a gente tem uma missão muito, muito grandiosa pelo trabalho que a gente desenvolve. Então, quero agradecer a presença de vocês. Mauro, você gostaria de fazer mais alguma colocação dentro desse trabalho que você desenvolve, o quanto a Flip beneficia para ti e as comunidades regionais? Tem outras cidades próximas que frequentam ali a Flip. Como que é essa questão do território que a Flip ocupa? Você falou uma coisa muito legal, assim. Eu lembro da Maria Valéria Rezende, escritora, quando ela esteve na Flip em 2004. E ela, no palco, ela falou uma coisa muito legal. A gente não aprende a ler para ler as letras e as palavras. A gente aprende a ler para ler o mundo. Essa é a relação entre o território e a literatura, né? Eu acho que isso é uma coisa muito profunda e que essa maneira de entender o território dá um sentido para a literatura. E a gente desenvolver a literatura dá sentido para o território, né? E outra coisa que eu acho que é muito importante é que a literatura propriamente dita é você escrever, né? O trabalho do escritor, o ofício do escritor de escrever e do leitor de ler. Essa questão dessas manifestações em torno da literatura, elas são o exercício do habitar o território com cultura e habitar de uma maneira diferenciada, são laboratórios, né? Então, por exemplo, a livraria da Flip, o auditório da Flip, a central Flipinha, a Flipzona, são estruturas permanentes ou são estruturas temporárias? Elas ficam lá e têm vida durante 5 dias, mas elas existem há 20 anos.
E talvez, no Brasil, onde existe esse abismo entre o plano das instituições, sejam elas quais forem, das menores para as maiores, para as instituições governamentais, não governamentais, do terceiro setor, tem um abismo muito grande entre a dimensão, os metabolismos que acontecem nas instituições e os metabolismos que acontecem nas relações reais que as pessoas estabelecem no seu dia a dia, né? Nessa realidade que a gente tem, que é muito singular, essas manifestações têm um papel, tem um papel importante, tem uma potência muito grande e que ainda está muito pouco percebida. Né? Por exemplo, é fácil ver a Flip como um evento. É fácil. Por exemplo, os jornais, a televisão mostram a Flip como evento. Agora, esse trabalho do dia a dia, essas relações que são construídas, esse habitar o território de uma maneira qualificada, sim, com mais sensibilidade, né? É isso que são as manifestações culturais, essas trocas, né? Essa participação, essa ideia de criar coletivamente, né? E as adversidades são enormes, né? Eu imaginava, por exemplo, que se a gente conseguisse fazer o que a gente fez nos primeiros 5 anos da Flip, que isso ia ser uma coisa que iria... Isso que você falou, né? Qual o impacto da Flip em Angra dos Reis? Qual o impacto da Flip em Paranaguá? O impacto, existe um impacto, mas é um impacto ainda muito menor do que poderia ser. Por isso que esse nosso projeto é importante. Eu acho que Poços de Caldas está pronta para a gente experimentar isso que vai para além do evento literário. Exatamente. E que chega por exemplo, os habitantes de Poços de Caldas terem uma outra forma de se relacionar com seus espaços públicos. Exato. Que já está embrionário dentro deles, mas não está acontecendo. Exato. O cidadão de Poços de Caldas tem uma outra maneira de lidar com aqui não é Condefat, aqui é o órgão... Condefat. Não. IEFA, mas aqui em Poços tem o braço Condefat, que é também. Condefat aqui. Não, tem um mineiro, eu esqueci o nome agora. Mas entendeu? Como é a relação do habitante de Poços com as instituições? As instituições cuja missão é proteger esse habitante de um direito difuso, de continuar a ter acesso às gerações seguintes à memória. Exato. Né? De repente vira uma burocracia, que é só uma coisa que dificulta a vida, então está errado, tem que mudar essa relação. Exatamente. E eu acho que as manifestações tipo Flipossos podem qualificar essas relações diretas entre os habitantes e os seus territórios. Sim, e favorecer que a população possa frequentar esses lugares, né, de uma forma tranquila, leve, porque é tanta burocracia, que é o que você disse, é tanta burocracia, é tanto problema que a gente enfrenta antes para fazer a coisa acontecer, que chega na hora de acontecer, você fala, meu Deus, eu estou tão desgastada, está acontecendo tanta coisa, né? E as pessoas curtem, precisam disso e acabam... A gente que está nos bastidores tendo tanto problema para poder realizar aquela situação, sabendo que aquilo é para as pessoas, é para a população, é para a pessoa frequentar, é para a pessoa vir, estar e degustar tudo isso, né? Existe um grande problema no que você acabou de falar, você falou nos melhores dos mundos, assim, das instituições. Né? Nós temos um problema sério, principalmente na área da cultura, porque nós acabamos de dizer que a cultura tem um tempo muito diferente da pressa do capital. E ainda entra um terceiro elemento, né, que é a questão política. Você sabe disso, né? Você, na verdade, quando você fala das instituições, você tem que lidar com o secretário de Cultura, com o secretário de Turismo, e esse muda a cada 4 anos.
Entende? Aí esse processo cultural, que é um processo educativo, como você acabou de dizer, né? ele sofre muito por isso aqui. Por quê? Você que faz a Flipposto sabe disso. Você tem todo um pensamento sobre a Flipposto esse ano e faz ela. E o ano que vem você pode ter lá uma pessoa que realmente... Não topa. Não é que não topa, mas não entende. Não a gente entende, também não pode dizer, não é o inimigo, é o cara que não compreendeu a dimensão do que você está falando. Aí você tem uma dificuldade muito grande para lidar com isso também. Isso a gente passa eternamente. E eu queria só fazer... Você passa também, né, Mauro? Esse processo. Tem uma historinha que eu quero rapidamente contar, que eu acho que é importante para a gente ir deixando formas de fazer coisas. Né? Teve uma cena muito interessante que aconteceu comigo e com o Mauro, e a gente já tinha se visto algumas vezes, mas não tinha assim, feito tanta coisa. Já estava na Flip, né? A gente já tinha o Silo, que é o Silo anterior. E eu estava na Câmara, você não sei se você lembra, eu estava na Câmara dos Vereadores, fazendo não sei o que a gente estava lá, faz tempo isso, inclusive. E o Mauro chegou lá e quero falar com você, não sei, aí o que a gente, eu não sei se eu perguntei para ele, você sabe o que é a cultura caiçara? Ou ele me perguntou o que é a cultura caiçara? E vamos entender isso, aí nós fomos para um bar, eu, você e o Miguel Paladino, que era o curador da Flip daquele ano. E nós sentamos num bar e ficamos muito tempo discutindo o que era a cultura caiçara. Não só o que eu já sabia, como que ele tinha as dúvidas e tal, a gente esclareceu muito. E eu não sei que Flip foi essa, mas daquela Flip em diante... 2007. 2007. Então, daquela Flip em diante, tem certeza? Acho que é antes. A do Miguel Paladino porque, mas, foi em 2007. Mas 2006. É porque essa conversa nossa é anterior ao Ministério do Turismo. É bem anterior ao Ministério do Turismo. E eu tenho certeza que o seu comportamento de várias pessoas dentro da Flip mudou a partir daquela conversa, porque eu acho que vocês entenderam o amplo do espaço que a gente estava. Né? Então, acho que é muito importante ouvir os artistas mesmo que estão ali. Porque a gente fala, porque o pessoal está criando muita resistência. Mas se ele não cria essa resistência, fala, pô, povo acomodado, não tem que criar resistência. Né? A resistência é muito boa, né? Porque é ela que te traz exatamente para... São pessoas tentando proteger aquilo que você também quer proteger. Falta só esse encontro, né? Agora, então, o importante nisso tudo, apesar de todas as dificuldades, todos os anos que você colocou, louco, entra a administração, sai a administração, a gente tem que estar sempre atento aos humores, né, disso tudo. Agora, para além disso, o que eu acho que é muito, muito importante é aquilo que a gente já conquistou, aquele espaço que a gente já deixou, que a gente já fincou aquela bandeira. Você já fincou a bandeira da Flip em Paraty, nós já fincamos a bandeira do Flippostos aqui, e a população já abraçou a nossa causa. A Flip já é de Paraty. Então não tem mais jeito, entendeu? Já está tudo dominado no sentido assim, a população, se não tiver hoje o Flippostos, vai reivindicar e vai bater na porta de quem deve ajudar para acontecer. Mesma coisa a Flip, mesma coisa os meus colegas, nossos colegas aqui, mesma coisa. Então eu acho assim que esse efeito colateral que nós teríamos que promover, a gente já promoveu, não existe mais Poços de Caldas sem Flippostos, não existe a Paraty sem a Flip, não existe mais Recife sem a Bienal, não existe mais Belo Horizonte sem a Bienal Mineira, não existe mais ali a Altamira sem o Flixingu. É isso, aqui entendeu? Estão pairando umas ideias interessantíssimas. É importante que isso que você acabou de dizer, que complementa o que eu estou falando, que essa experiência de quem apanhou tanto para que isso chegasse a ser, seja... Eu estou dizendo de ser um exemplo para quem vai chegar querendo fazer outras coisas, inclusive em outras cidades. Que isso seja realmente não sei se padrão, um modelo, né? E que seja um defeso cultural. Exato. Que é exatamente essa ideia. Cultural. De você proteger. Exato. É isso aí. Uma coisa que é muito interessante que está aqui no ar, eu acho que é a ideia de que, por exemplo, essas manifestações como a Flippostos, elas podem ser catalisadores daquilo que vai continuar de uma gestão de uma governamental e para outra. E essas manifestações coletivas é que tem que fazer com que iniciativas que foram num determinado governo continuem durante o governo seguinte, por pressão. Tem que ser maior do que isso. Por pressão. É isso aí. Né? E a outra coisa... A população. É a população. E o que é interessante é a gente pensar esses dispositivos, né, como é a Flip, como é a Flippostos, eles têm que ser dispositivos de construção de cidades abertas e permeáveis.
Porque é através dessa permeabilidade que essa energia que você descreveu, por exemplo, da resistência dos artistas, isso é uma energia valiosíssima. Claro, isso é E a estrutura de um Flipossos, de uma Flip, ela tem que ser permeável para que essas energias habitem essa manifestação cultural. Conversa. Aí passa a ser uma manifestação e não é mais um produto. E vai surgir Isso é vários o produtos. defeso. Exatamente, dessa manifestação que você acabou de falar, vai surgir vários produtos. Isso. Exatamente. É da manifestação que vai surgir os produtos. Quando você abre para essa manifestação, você vai ver o poeta que está ali o Flávio Araújo, que pode ser, né, desculpa, mas como exemplo, ele está ali, é fruto exatamente dessas lutas todas. Tá ali. Se você não abre, dessas manifestações, está ali o Flávio Araújo com seu livro embaixo do braço. Ele é um produto. Eu sou um produto das manifestações. É exatamente isso aí. E depois nós temos, além da missão que a gente tem muito forte, os nossos trabalhos se tornaram políticas públicas. Não tem mais como desvincular a Flip de uma política pública de fomento ao livro e leitura, assim como o Flipossos, os colegas. Não tem mais como. Então, a gente se tornou um produto importantíssimo para os governos. Os governos precisam da gente também, precisam sim, e precisam olhar, e precisam nos respeitar, e precisam nos ajudar a dar continuidade. Então, eu acho isso um ponto importante. É importante abraçar aquilo que eu falei no começo. Existe a economia da cultura e é importante abraçar a cultura sem economia. Sim. Uma folia de reis não tem preço. Exato. E aqui em Poços a gente tem muitos ternos de Congos, viu? Maravilhosos. Nossa, mando até o meu salve aí para os ternos de Congo maravilhosos que a gente tem em Poços. Gente, nós estamos no adiantado do tempo. Antes da gente encerrar, eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. A Vanessa Raton. Ô, equipe, Francis, isso. Leva ali para ela, por favor. Oi, boa noite, obrigada, Gisele. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma pergunta, mas para vocês me ajudarem. Através da ELIGE, que é a Associação dos Escritores e Ilustradores, né, de Literatura Infanto-Juvenil, nós estamos agora com uma cadeira, tomamos posse dia 31, na comissão diretiva do Plano Nacional do Livro e da Leitura Federal. E aí nós queremos começar a trabalhar, então eu quero muito saber o que os festivais que já acontecem precisam do governo federal para que a gente consiga implantar, que nós vamos juntos trabalhar para fazer o Plano Nacional para o Brasil da leitura e do livro para 10 anos. Então, a gente precisa trocar essa figurinha e eu estou pedindo a ajuda de vocês para que eu possa reportar dentro desse trabalho do Conselho Diretivo, que também está a Câmara Brasileira do Livro, que está outras entidades, né? Mas que juntos, né, um voto a mais, um peso a mais, que a gente possa ajudar que essas manifestações culturais, que são os festivais, são importantíssimos para a cidade, para a cultura e para a economia e para o turismo, né, que a gente possa caminhar junto. Então, estou só me colocando à disposição de vocês. Tá bom? Obrigada, Vanessa. Quer falar? Não, isso é uma coisa muito importante, que é, por exemplo, nessas situações mais difíceis que a gente está vivendo hoje, né, onde a cultura parece que tem mais desincentivo do que incentivo, o que acontece? O que mais sofre nas nossas ações são as ações mais justamente de manifestação. É o programa educativo, são os programas de incentivo à leitura, de formação de professores, de formação de mediadores, os trabalhos de pesquisa sobre a leitura territorial. Por exemplo, a Flip se beneficiou de toda uma leitura territorial que foi feita desde 1991 até 2003. Esse trabalho precisa continuar e não tem incentivos, né? Então, por exemplo, isso a gente pode trocar figurinhas, eu acho que tem muitas sugestões que a gente pode fazer para que esse momento, que é mais uma celebração, mas que pode ser catalisador da formação de uma política pública permanente de apoio dessa dimensão das nossas manifestações. Eu gostaria só de completar.
E sugerir para você, Vanessa, nós tivemos aqui domingo uma mesa chamada Formar Leitores à Lei do PNLL, né? Com o José Castilho, o Vitor Tavares, da Câmara Brasileira. Essa mesa foi sensacional, foi extremamente potente. Conversamos e dialogamos muito sobre essa questão e chegamos à conclusão que a gente não pode esperar nenhum governo para fazer a política pública do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Nós chegamos à conclusão que nós temos, sim, que ter iniciativas privadas de começar a iniciar esse processo, porque nós não existe política pública do livro, leitura, literatura e bibliotecas hoje no Brasil em nenhuma esfera. Nem federal, nem estadual, nem municipal. Não tem. E, pelo visto, não vai ter, não sei quanto tempo ainda mais. Então, são políticas que vêm e vão, não tem permanência, não tem nada. Então, chegamos à conclusão que nós, da iniciativa privada, e que a gente trabalha e milita com isso, e luta por isso, que tem que partir do nós. Sabe? Tem que partir da gente fazer isso. Não tem outra saída. Infelizmente. Você assistiu a mesa? Está disponibilizada no canal do YouTube, tá? Para todos que quiserem assistir depois. Foi uma mesa extremamente rica, muito rica mesmo, de discussões. Então, está lá disponibilizado. Mais alguma? Para a gente ir encerrando. A Nádia. Mais do que uma pergunta, é um depoimento mesmo de uma emoção que eu sinto, né, quando eu olho para essa mesa. Porque antes de conhecer o Perequê e de conhecer Paraty, eu conheci o trabalho do Perequê. E esse trabalho, essa poesia, essa poética, que ainda tem esse poder de se transformar em música, me formou, me forma, me transforma, me educa, me faz ver a vida, estar no mundo de uma maneira diferente. E eu lembro que a primeira vez que eu fui a Paraty, eu tinha uns 18 anos de idade com meus pais, fui descendo a serra, escutando o Perequê, e vi um poema dele lá em Trindade, assim. Eu lembro da emoção que eu sentia, né? O olhar que eu tinha sobre aquele território a partir da sua poética, assim. Depois eu tive a alegria e a sorte de te conhecer, de fazer parte de um projeto que foi mentoria sua, né? Por ele, eu viajei o Brasil, a América Latina, e de uma forma muito especial de estar nesses territórios, de continuar me formando, que foi o Dandô, né, que de alguma forma é a sua mentoria, é uma ideia sua. Então, assim, é o que eu digo, assim, que é uma alegria muito grande, que a gente precisa mesmo ter esses espaços, ter essas feiras, ter esses lugares em que o Brasil possa se descobrir, porque nós ainda não nos descobrimos enquanto país. Então, eu acho que o Brasil ainda não está preparado para essa dimensão do seu trabalho, Perequê. Mas, assim, eu agradeço que hoje eu posso beber dessa fonte, posso passar essa água para os meus filhos, para os meus alunos, para quem for. É esse o depoimento. Obrigado, maravilhoso. Nádia Campos trabalha com a gente na equipe do Flipostos, viu? E é uma grande amiga também, está ajudando bastante. Gente, só para encerrar, então, eu só queria sugerir, para aí ele encerra com uma música bem bacana para a gente brindar esse nosso encontro, e agradecer muitíssimo ao Mauro por estar aqui, por nós estarmos juntos, unidos, né? Eu acho que essa soma só vai fazer multiplicação, com certeza. Muitas coisas boas que a gente ainda vai ter pela frente, né? Eu quero, muito, muito bom, Perequê, também agradeço muitíssimo, agradeço a todos. Só queria fazer uma última sugestão, que eu vi um trabalho de doutorado na internet, eu gostei muitíssimo, eu queria sugerir para vocês, de uma pessoa chamada Ana Cláudia Viega de Castro, que ela tem um programa de doutorado chamado Figurações da Cidade, um olhar para a literatura como fonte da história urbana. Então, eu recomendo muitíssimo, né, para vocês, e quero ler um pequenininho trecho aqui do trabalho, que diz assim: já se disse uma vez que sempre existiu uma íntima ligação entre a literatura e as cidades, pois é nas cidades que se encontram as instituições literárias básicas.
editoras, patronos, bibliotecas, museus, livrarias, teatros, revistas. É também no espaço urbano que as pressões, as novidades, os debates, o lazer, o dinheiro, a alta rotatividade das pessoas, os fluxos dos visitantes, o som de muitas línguas, a rápida troca de ideias e estilos, a oportunidade de especialização artística se realizam. Contudo, essa ligação se afirmou não apenas pelo fato de a cidade ser o local fundamental da circulação literária, mas também, e mais importante, porque o artista moderno teria sido capturado pelo espírito da cidade moderna. Não à toa o século XIX vê surgir um gênero literário novo, o romance, dando conta de práticas urbanas informadas pela Revolução Industrial e pelos seus afeitos. Eu achei sensacional esse trecho, adorei esse trabalho, porque a partir disso, a partir desse olhar pela cidade, desse território, dessa ocupação, os romances surgiram. Tanto que a gente vê tantos romances hoje que retratam, assim, de uma forma muito fidedigna, os locais onde eles se passam. Né? Tanto que a gente viaja nesses romances, viaja em vários, né? Eu posso até me referenciar a um deles que eu nunca esqueci mais, que é A Sombra do Vento, né? Do Carlos Ruiz Zafón, um dos autores contemporâneos mais maravilhosos que eu conheci, tive o prazer de conhecer, e que faleceu, acho que uns 3 anos, 4 anos, né? O Carlos Ruiz Zafón, escritor espanhol, que descreve nos seus livros Ramblas, lá da Espanha, de uma forma como se você estivesse caminhando por elas. Então, é isso. Eu acho que as cidades são romances na nossa vida. Literatura faz parte disso tudo e permeia esses encontros. Muito obrigada mais uma vez. E agora, para encerrar, uma música bem gostosa. Então, bora. Ontem o Daniel, ele falou que a gente ainda não... Enfim, como a gente não deu a prioridade para os 3 segmentos, né, do índio, negro e o branco, foi linda a palestra dele, maravilhosa, linda. A menina também, a Márcia. E ele falou bastante, ele falou, então, a gente ainda não tem o Eu Brasileiro. Ele falou, e Eu Brasileiro é um nome de um CD que eu lancei em 2006, né? Eu Brasileiro. E, então, vou tocar Eu Brasileiro. E ele falou que, no fundo, a gente ainda é Euro Índio, Euro Afro, né? E essa música, o nome dela seria Euro Afro Índio, na verdade, né? Eu brasileiro, eu brasileiro, eu afro-índio, eu afro-índio, eu afro-índio, eu afro-índio, eu afro-índio. Eu sou da água, do coco, do toco, do pindó, da goga que sobra do caxinguelê. Mistura de raça, graça na postura, jogo de cintura, jeito de viver. Mistura de raça, graça na postura, jogo de cintura, jeito de viver. Eu brasileiro, eu brasileiro, eu afro-índio, eu afro-índio, eu afro-índio, eu afro-índio, eu afro-índio. Brasileiro de brancos ponteios de viola, de negros tambores de Angola, pele morena, coca de pena, pena de arara, cara de índio, minha cara, cara de nego maluco, moconga, suco de cana, moca, dama africana, cachaça, cana, caiu. Cara de nego maluco, moconga, suco de cana, moca, dama africana, cachaça, cana, caiu. Cara de nego maluco, moconga, suco de cana, moca, dama africana, cachaça, cana, caiu. Quem descobriu o Brasil não fui eu, nem você, nem Cabral. E quem levou o pau-brasil não foi eu, nem você, ninguém viu. Eu brasileiro, eu brasileiro, eu afro-índio, eu afro-índio, eu afro-índio, eu afro-índio, eu afro-índio. Brasileiro de brancos ponteios de viola, de negros tambores de Angola, pele morena, coca de pena, pena de arara, cara de índio, minha cara, cara de nego maluco, moconga, suco de cana, moca, madama africana, cachaça, cana, caiu. Cara de nego maluco, moconga, suco de cana, moca, madama africana, cachaça, cana, caiu. Cara de nego maluco, moconga, suco de cana, moca, madama africana, cachaça, cana, caiu. Eu brasileiro, eu brasileiro, eu afro-índio, eu afro-índio, eu afro-índio, eu afro-índio, eu afro-índio.
brasileiro, eu brasileiro, brasileiro, eu brasileiro, brasileiro, eu. Obrigado. Mas olha só, só um pouquinho. Porque falando aqui dessa região do sul de Minas, que eu tenho muitos amigos aqui, inclusive o depoimento da Nádia ali, minha amiga, Guilherme também. E assim, para terminar, muito obrigado pelo convite, Gisela, muito obrigado, Mauro, muito obrigado a vocês todos e esperamos a próxima Flippostos. Adorei participar, muito obrigado, tá aqui. Amanhã eu estou na cidade do lado aqui, chama Caldas. Vou fazer um show em Caldas, no festival Pedra Branca, né? Que a Nádia, que é minha produtora aqui no Sul, que organizou isso. Meu coração tá batendo feito um tambor, parece o sino da paz, nas montanhas de Minas Gerais. Eu vou pras montanhas de Minas Gerais. Eu vou pras montanhas de Minas Gerais. Oi, meu coração tá batendo feito um tambor, parece o sino da paz, nas montanhas de Minas Gerais. Eu vou pras montanhas de Minas Gerais. Eu vou pras montanhas de Minas Gerais. Adeus, adeus minha terra, adeus, adeus pé de serra do mar. Eu vou subir o Paraíba, de riba da mantiqueira, talvez seu amante nem queira voltar. Oi, meu coração tá batendo feito um tambor, parece o sino da paz, nas montanhas de Minas Gerais. Eu vou pras montanhas de Minas Gerais. Eu vou pras montanhas de Minas Gerais. Quem sabe uma alma mineira me pega e meu coração se entrega pra uma quaresmeira lilás. Vou querer morrer de amor e mudar de cor como os manacás e não voltar mais. Oi, meu coração tá batendo feito um tambor, parece o sino da paz, nas montanhas de Minas Gerais. Eu vou pras montanhas de Minas Gerais. Eu vou pras montanhas de Minas Gerais. Oi, meu coração tá batendo feito um tambor, parece o sino da paz, nas montanhas de Minas Gerais. Eu vou pras montanhas de Minas Gerais. Eu vou pras montanhas de Minas Gerais. Valeu! Bacana, muito obrigado. Isso aí.